Oi, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Bom, gente, o vídeo de hoje é uma faxina aqui na minha cozinha, tá? É um vídeo bem legal, gente, porque em parceria com a minha amiga Carol, tá? Do canal Lar da Carol. Eu sei que muita gente já conhece, tá, o canal dela, mas quem não conhecer, gente, vou deixar aqui embaixo o link, tá, na descrição do vídeo, pra vocês, após o meu vídeo, ir lá conferir o vídeo dela, tá bom? Vai ser um vídeo bem bacana. Então, gente, convido a todos a ficar até o fim, tá? Deixar aquele joinha pra mim. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E desde já agradeço, muito obrigado por assistir o vídeo, tá bom? E não se esqueça, gente, de assim acabar de assistir o meu vídeo, ir lá no canal da minha amiga Carol, que vai ser um vídeo também maravilhoso. A cozinha dela é super fofa, tá bom, gente? Então, vamos lá pra minha faxina.
Então, gente, finalizei, tá, minha faxina. Eu limpei tudinho, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu limpei o fogão, tá? Fiz uma mega faxina nele. Eu tirei o fogão do canto ali, limpei lá atrás, tá bem sujinho de gordura. Pega bastante, né, gordura. Limpei os azulejos. Limpei aqui o gabinete da pia, limpei a pia. Limpei aqui tudinho, gente. Limpei tudo, essas colheres, como vocês puderam ver, tá? Limpei o gabinete aqui. Coloquei essa guardanapinha aí, fazer um charme, tá? Aí eu limpei a geladeira também. Aí eu limpei a geladeira. Aí coloquei um paninho novo, limpei ela em cima. Coloquei aquele potinho ali da Magali. Aí coloquei uma capa do liquidificador, só tem aquela por enquanto. Aí limpei aqui tudo a geladeira. Limpei aqui do lado dela. Eu afastei a geladeira, como vocês puderam ver também, né? Tava bem sujinho lá atrás, pega bastante gordura. No chão também, pega bastante gordura, gente. Nossa, muita gordura. Aí limpei aqui atrás, tá? Hoje eu foquei mais na geladeira e no fogão, tá, gente? Nos armários eu não limpei, não. Tipo a próxima. Aí ficou assim, gente, tá? Vou mostrar pra vocês a visão geral. Aí a visão ficou assim, meu fogão, eu coloquei esse pano de macarrões, que eu acho ele muito fofo. Eu acho que ficou bem lindo. Meu fogão é bem simplesinho, gente, mas ele ficou bem limpinho. Gente, como eu tava dizendo, a visão geral ficou assim. Eu coloquei um tapetinho no chão, coloquei esse paninho aqui, ó, meio fofinho. Aí limpei aqui o gabinete, limpei a pia, as paredes, como eu tinha dito. Limpei a geladeira, limpei tudinho, as paredes ali. O fogão ficou super limpinho, limpei o vidro, limpei lá atrás. Coloquei esse guardanapo aqui de macarrão, ficou bem fofinho, adorei. E desse lado aqui ficou o cantinho do café, tá? Bem fofinho, eu adorei meu cantinho do café, tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, tá? Uma mega faxina. E na próxima vez eu vou focar nos armários, tá? Espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Quem gostou, deixa aquele like pra mim. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E muito obrigada, gente, por me acompanhar nesse meu dia, tá? De faxina. Mega faxina aqui na cozinha, tá bom? Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!